Olá pessoal, boa tarde a todos. Dei uma parada na sequência de gravação de vídeos da linha 6700, porque essa semana a gente está fazendo aqui um treinamento de operação e entrega técnica de plantadeiras Momento. Então assim que a gente finalizar aqui, a gente vai continuar, na sequência aí de vídeos e posteriormente também vamos fazer vídeos aí, uma série de vídeos do nosso trator MF77, que é da nossa linha 7700, que seria, nesse caso aqui, o 7725, e aqui a gente tem a nossa plantadeira Momento, acoplada a ele. Nesse caso aqui, a Momento 18 linhas de 50 centímetros. Então, aguenta aí, que daqui a pouquinho nós vamos fazer também uma série de vídeos sobre esse bruto aqui da tecnologia. Tá bem completo aí, com suspensão dianteira, uma baita máquina aí, para agregar aí ainda mais ao nosso campo.